E aí, Pedro, tudo bem? Perfeito, tudo bem? Beleza. E Então, aí? primeiro, te agradecer aí a Obrigado aí pelos disponibilidade. 5 minutinhos que você me deu também. Deu tempo de eu ir ao banheiro. Ah, que isso, cara. Eu Fica fazendo um sei, monte de live, cara, essa correria. já vi que pelo menos duas seguidas você fez hoje, ainda tem uma próxima depois da nossa, Tem, né? ainda Nossa tem. Zoom. É, cara, e assim, fazendo muita reunião de Zoom também, né? Então, Uhum. assim, a gente acha que essa coisa de, vamos diminuir, pô, você acaba fazendo reunião e ainda tem o trabalho, né? Tem essa coisa da Sim. política, ainda tem o trabalho lá na empresa. Então, eu tô. Mas tem, Tudo tem isso a gente uma. vai te perguntar aqui. Hã? Tudo isso aí a gente vai te perguntar aqui Vambora. na live. Vambora. Você Então, não sai falando, cara. Já tô tão embalado que eu podemos não. começar? Claro, por favor. Então, show. Então, primeiro, boa noite a todos que estão se conectando aí. Boa noite, Eduardo Paes. Eu tenho a mania de chamar o Eduardo Paes de prefeito por ele já ter sido prefeito e conhecer ele daquelas épocas. Mas, em todos os seguidores do Boletim da Liberdade. No início desse ano de 2020, o Boletim deu início a uma série de entrevistas em vídeos com os pré-candidatos, naquele então do Rio e de São Paulo também. Então, em janeiro fizemos com o pré-candidato Fred Luz do Novo, aqui no Rio, e com Felipe Sabará, também do Novo de São Paulo. E estão todos publicados nas nossas redes sociais. E hoje temos a honra de receber o pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo Democratas, Eduardo Paes. Antes de começar a nossa entrevista, Eduardo, gostaria de lembrar que iniciativas como essa de produzir conteúdos jornalísticos com viés liberal são viabilizados graças à assinatura dos leitores e assinantes do boletim. Inclusive, te faço convite para virar um assinante do Boletim da Liberdade Claro. posteriormente à nossa conversa. São pequenas mensalidades que ajudam a manter todo esse projeto independente no ar. Então, se todo mundo que gostar quiser, estamos portas abertas para essa assinatura. Então, Legal. a parte um, o candidato. Eduardo, a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: por que a intenção de concorrer novamente à Prefeitura do Rio de Janeiro, uma vez que já foi prefeito duas vezes? Não seria a hora de dar oportunidade para um novo nome? Cara, eu acho que sim, né? Porque eu, na verdade, não era o meu projeto, né, ser candidato a prefeito. Eu quis ser governador do Rio, não venci as eleições, e quando não venci, não entrei nessa, não venci, vou aqui para uma segunda opção, ser prefeito do Rio. Não. Eu adorava ser prefeito do Rio, fui 8 anos. Eu sempre até brincava, né? Dizia, se eu pudesse, eu virava ditador, né? Imperador da cidade do Rio de Janeiro, por causa da vida. De verdade, né? Eu sempre digo isso. Eu ia para Brasília, é, naqueles encontros de Palácio do Planalto, aqueles encontros lá em Brasília, eu ficava olhando para a cara de todos os outros governantes e falava, os caras devem morrer de inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio, eles não são. Né? Então, com o maior prazer. O que me leva né, a ter mudado de opinião? É olhar a situação que a cidade está indo, o caminho que a cidade está seguindo. Né? Enfim, olhar a tragédia que é a administração do Crivella e as alternativas que vão surgindo. E eu não vou aqui desmerecer nenhuma dessas alternativas. Você falou aí do Fred Luz, parece que foi lá, eu não sei, que é tanto executivo do Flamengo, tem o Bandeira também, tem ele, Uhum. enfim. Não sei quem é que salvou o Flamengo, mas parece que fez lá um bom trabalho. Né? Enfim, tem pessoas aí legais que eu gosto, que eu admiro, mas assim, não é trivial. Assim, o Rio, então, está vivendo muito essa coisa do experimento. Né? Com todo respeito, olha o que deu a eleição de 2018. Né? Eu vou dar o benefício da dúvida, não jamais vou acusar aqui o governador Witzel de qualquer desvio de conduta sem ter provas ou sem ser culpado por isso. Não falei com ele o que ele fez comigo na eleição. Mas ali, no mínimo, tem uma demonstração de incapacidade de gestão, de desconhecimento da máquina pública, né, do que é atividade política. Política não é concurso público. Né? Você não vai lá e faz. Que ele fez vários, passou, foi defensor, procurador, juiz, tal. Não é isso. Né? A política ela é uma atividade que você tem que disputar da eleição, se apanha, se perde, se ouve o cidadão, aprende a respeitar o contraditório. Né? Então, assim, quando você olha a oferta, os quadros que se ofertavam no Rio de Janeiro, de novo, com muito respeito a todos eles, né, a maioria deles, né, eu acho, primeiro, que nenhum
tinha muitas condições de enfrentar a candidatura do Crivella, que, ao contrário do que pensa, é uma candidatura que tem a máquina da prefeitura, que tem a máquina de uma igreja, que tem a máquina de uma televisão, que tem, enfim, o segundo consta é o apoio presidencial. Então, que é a pior tragédia que pode acontecer para o Rio? Eu já antecipo aqui, se eu não estiver no segundo turno, for alguém contra o Crivella, alguém conte comigo. Mesmo que não queira o meu apoio, eu darei o meu apoio. Então, acho que é isso. Né? Eu apresento o meu nome nessa candidatura porque eu acho que a cidade precisa de tomar rumo, né? de olhar para frente, de recuperar a esperança, e vai precisar de muito esforço. Se eu já achava antes com a história do coronavírus, mais ainda. Legal. Eduardo, vamos falar sobre a sua experiência na prefeitura. Você foi prefeito 2009 a 2016. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência passada e se tem algo que você faria diferente se pudesse voltar no tempo. Olha só, a primeira coisa, né? Eu diria o seguinte: claro, é óbvio que você, se você olhar para erros que você cometeu, que depois você identifica que foram erros, né? É óbvio que você mudaria. Não faria a ciclovia da Niemeyer, né? Que, enfim, vitimou 2 pessoas. Né? Eu não teria construído tanto minha casa, minha vida na Zona Oeste, teria feito mais para a Zona Norte, para o centro da cidade, e por aí outras coisas. Né? Eu, graças a Deus, sempre errei por ação, não por inanição. Né? Então, certamente, né, depois de saber, é óbvio que você não cometeria os mesmos erros, mas eu acho que a gente acertou mais do que errou. Agora, também eu não coloco aqui, eu vou reproduzir os meus 2 governos. Não. Eu acho que os meus 2 governos foram encerramento de um ciclo no Rio de Janeiro. Né? Um ciclo que começou lá em meados da década de 90, no primeiro governo do César Maia, quando se faz um planejamento estratégico para a cidade, que foi um planejamento que vigorou até 2016, de certa maneira, porque ali ele já olhava ali, a Olimpíada foi decidida, ali o Rio perseguir a Olimpíada, né, naquele planejamento estratégico, não foi uma... As pessoas acham que foi assim, pirim-pim-pim, vamos virar olímpicos. Não. Né, ele tinha uma estratégia, tinha uma razão de ser, tanto que o César perseguiu nos governos dele, o Conde perseguiu, e eu já cheguei ganhando no primeiro ano. Tinha uma campanha, uma candidatura ali já colocada, até comandada pelo César Maia. Então, eu acho que o prefeito que me sucedesse, ele tinha que iniciar um novo ciclo no Rio. A gente ofereceu um documento, né, para isso, que era aquele plano Rio 500, que, na verdade, foi um planejamento estratégico olhando para os próximos 50 anos do Rio, com metas de mais 4 anos. Era um plano muito interessante, né, e que, infelizmente, dada as características do prefeito Crivella, nada disso foi refletido. Então, quando eu olho para frente, não é eu vou ser o mesmo prefeito que eu fui, não. Eu acho que o que a gente fez serve para dizer, tem aqui um cara que trabalha muito, que se dedica, que isso, que aquilo, as qualidades que a gente eventualmente tenha, mas eu acho que é para construir outro projeto, né? Vamos identificar essas vocações do Rio, né? Onde é que a gente se consolida, né? Que caminhos que a gente persegue agora, que olhar mais distante a gente tem, né? E que significa implementar planos agora. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve perseguir. Legal. Agora eu queria falar um pouco da sua trajetória profissional. Você começou atuando na política bem cedo, 18, 20 e poucos anos, mas após deixar a prefeitura, saiu do Brasil, foi para a Colômbia, em Nova York, e também depois disso você começou, e logo depois, paralelamente, ou depois, você começou a trabalhar numa montadora chinesa pela América Latina toda. Eu queria que você contasse um pouco sobre o que mais aprendeu nessa sua saída, nessa sua trajetória, e agora quais dessas experiências você acredita que possa agregar para um possível novo mandato? Vamos lá, só para trazer a história como ela é, né? Quer dizer, eu anunciei ao longo de 2015, eu recebi esses convites para trabalhar no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, e na Universidade de Colômbia, né? Um em Washington, outro em Nova York. Então, não sei se 2015, dia 1º de janeiro, peguei o avião, fui para ficar 1 ano nos Estados Unidos. Fiquei esse ano nos Estados Unidos, morando em Washington. Pelos 2 meses em Nova York, depois morei em Washington o ano todo. Né, e trabalhando no BID. E aí, o Bloomberg, o ex-prefeito de Nova York, bilionário americano, com quem eu tinha estabelecido uma relação, me indicou para essa montadora chinesa. O Warren Buffett tem 10% dessa montadora. Eles têm uma sede, uma fábrica em Los Angeles e tal, e me convidaram para ser vice-presidente para a América Latina. Eu não tive férias, né, desde que eu deixei a prefeitura, né? Assim, sei lá, se eu tive 15 dias foi muito.
né? Comecei a trabalhar logo depois nessa empresa e, cara, eu passei o ano de 2017 inteiro. Eu saí e entrei dos Estados Unidos 54 vezes. Toda semana eu pegava um avião e ia do México, Panamá, Costa Rica, Colômbia, Equador, Peru, o que você quer, Argentina, Chile, o que você quiser, eu rodei nessa América Latina. Acho que eu nunca viajei tanto na vida, aliás, certamente nunca viajei tanto na vida. E voltava para Washington, né, onde minha família ficou, onde a gente ficou baseado. Em janeiro de 18 eu voltei, fiquei ainda 6 meses na empresa, me demiti em junho de 18 para ser candidato a governador. Perdi a eleição, eles me chamaram de volta. Então, ainda estou na empresa. Né? Enfim, esse é o meu trabalho. Na verdade, vou te falar, o período de férias maior que eu tive na minha vida foi agora no coronavírus. Né? Essa coisa de ficar em casa, tem que ficar, fique em casa, não sei das quantas. O maior férias que eu já tive na minha vida. Um espetáculo. Estou preocupado agora que eu acostumei com essa vida mole. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Porque você sentado do outro lado do balcão, isso era um problema na minha formação. Eu não venho de uma família de políticos, né? Aquela história, eu fui educado para ir para o setor privado, para ser advogado, né? Enfim, e acabei enveredando pelo caminho da política. Então, mas acabei virando um político profissional, né? Eu comecei com 21 anos, 22 anos acompanhando o César Maia na primeira eleição dele. E cheguei aos 48 anos de idade, quando saí da prefeitura, só ocupando função pública, né? Eu virei um político profissional. Então, isso faltava na minha formação, sentado do outro lado do balcão, ver como é difícil empreender, né? Como os governos dificultam, como os governos atrapalham, como os governos são burocráticos, né? Como são presentes em excesso de maneira errada na vida das empresas. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, né? E que eu acho que você ganha, né? Você ganha a história de você aprende melhor como é que você permite que a empresa inove, né? Eu acho até que eu nunca desprezei o papel do Estado. Acho que agora o Estado está tendo um papel, está tendo sua função ressignificada. Né? Mas, enfim, foi uma experiência muito interessante que eu acho que ajuda muito esse olhar do outro lado do balcão para ajudar numa cidade que precisa tanto gerar emprego, tanto de crescimento econômico como o Rio, certamente vai me ajudar muito. E tem alguma coisa que funcione, seja praxe na iniciativa privada, que você tenha vivido, que você enxergue que possa ser diferente da administração pública, possa servir para a administração pública? Pedro, a gente já foi tão inovador na Prefeitura do Rio, assim, a gente tinha plano de acordo de resultado, tinha plano estratégico, meta para o departamento da prefeitura, pagava prêmio, né? Tínhamos o grupo né? O time que eram as pessoas que ocupavam cargos estratégicos na prefeitura. Ou seja, a gente foi tão inovador, a gente trouxe tantos mecanismos da lógica privada para a prefeitura do Rio, fizemos tanta concessão, tanta PPP, que isso é uma coisa que eu te digo, eu só confirmei que a gente fez uma gestão pública muito arrojada. Né? Porque mesmo às vezes na minha própria empresa eu não via coisas tão ousadas como a gente usou na Prefeitura do Rio. Então, desse aspecto, eu digo que eu fiquei mais feliz ainda do que a gente fez, mais orgulhoso ainda do que a gente fez. Legal. Agora, vamos falar um pouco sobre a cidade do Rio de Janeiro, Eduardo. Segundo uma pesquisa Datafolha, 72% dos cariocas rejeitam o prefeito Marcelo Crivella. No fim do ano passado, o Rio já havia enfrentado uma crise na saúde, onde diversas unidades paralisaram diante da falta de repasse. Estamos vivendo agora uma pandemia, e então eu gostaria de saber como você avalia o mandato do prefeito Crivella e como você enxerga que ele tem atuado no combate ao Covid na pandemia. O mandato do Crivella é uma tragédia. Né? Assim, eu tenho dificuldade de dizer para você o que eu acho que está indo bem. Né? Não consigo que ninguém me diga, né? Porque aquela história, a gente acaba, classe média aqui, classe média alta, eu acabo não usando os serviços públicos todos, né? Eu pago meu plano de saúde, tenho escola particular para os filhos e tal, então eu tenho muito depoimento das pessoas, nada funciona. Né? Eu acho que uma qualidade do Crivella é a fé dele e ele ser um homem de cristão. Acho mesmo, não vai aqui nenhuma ironia no meu comentário, acho até que ele sofre muita perseguição por isso. Acho injusto o que fazem pelo fato dele ser evangélico. Às vezes as pessoas implicam tudo. As burradas que ele faz querem culpar porque ele ser evangélico. Não é. Ao contrário. Isso aí é uma coisa que ajuda ele. Né? Então, é a única coisa que eu consigo elogiar. Em relação à pandemia, eu destaco aqui duas coisas, né? Para não...
Primeiro que eu acho que é uma coisa meio óbvia, que não é só culpa dele, mas é uma culpa do ambiente brasileiro, mas ele pode fazer a diferença, que é o trabalhar em conjunto. Né? Trabalhar em conjunto é sempre bom, mas numa crise, então, pelo amor de Deus, que mata gente. Né? Eu vi agora à tarde aqui na internet o decreto do Witzel. Está diferente do decreto do Crivella, eu não sei quando é que é para abrir, quando é que é para fechar, o que, é que vai acontecer. Né? A gente não tem essa clareza. Né? Então, assim, eu não consigo entender, eu não estou pedindo para os caras ficarem amigos, até se juntaram para me derrotar, não pedindo para virar amiguinho, mas, sabe, trabalha em conjunto, divulga uma coisa uniforme, né? Tem que Tico falar com Teco. Né? Não estou nem dizendo do caso do Bolsonaro, que acho que ele erra muito nisso, no juntar o Brasil. Mas cadê essa coisa integrada? Né? Então, isso é um primeiro problema. E ele gera consequências, porque eu vou dizer agora, quer dizer, que é o seguinte, para que hospital de campanha, numa cidade que tem 1.800 leitos disponíveis para serem utilizados? Então, tinha articulação política para fazer. A maior parte é do federal. Ótimo, mas o prefeito é o gestor do sistema único. Né? Ele tinha que ter operado com o presidente Bolsonaro, já que está lá, virou melhor amigo agora, traz lá os leitos, equipa os leitos, isso aí vai servir até depois, né? Não fica igual esses hospitais de campanha carérrimos, né? Que depois você não sabe nem o que faz com isso. O Rio não precisa de hospital. O Rio tem que ter os hospitais que tem funcionando, a gente tem leito até demais. Então, esses dois são prova, e aí ele demorou, uma atitude vacilante, né? Montar gabinete de crise. E agora parece que no final, enfim, eu evito de contestar isso, porque os dados científicos são tão confusos para mim, eu fico vendo uma hora de que está diminuindo muito, outra hora de que está crescendo, então é difícil a gente acreditar, mas eu espero que ele esteja se baseando na ciência para tomar as decisões que está tomando de reabertura. É claro, tem de haver uma preocupação econômica mesmo, tem, né? Enfim, é uma loucura, porque E o que você faria diferente? Acho que tudo isso que eu falei aqui que ele fez errado, eu faria diferente. Né? Foi o que eu quis destacar. Né? Eu entrosaria, né? Eu não abriria o hospital de campanha, abriria os leitos existentes. Estou dando 2 exemplos aqui. E seguiria a ciência o tempo todo. Mas aí eu estou dizendo, eu espero que ele siga. Eu espero que ele esteja seguindo a ciência. E acho que é importante mesmo. Você tem que, né, começar a mobilizar a cidade. Enfim, né? É porque o Bolsonaro ele coloca as coisas tão doidamente, tão atabalhoadamente, né, que gera aquele ambiente de tiro, porrada e bomba. Né? Quando ele coloca o negócio da economia, do desemprego, ele não está errado, mas como ele coloca? Parece que ele está contra a vida. Aí o cara que está a favor da vida parece que está contra a economia. São coisas, né? Ninguém vai estar contra a vida, sou maluco. Né? Enfim, são coisas que caminham junto. Né? Então, eu acho que isso é uma preocupação, obviamente. Então, espero que ele esteja seguindo a ciência. A gente está vivendo, Eduardo, um novo ciclo político no Brasil, com a influência cada vez maior de ideias liberais na esfera de governo. Nesse sentido, uma das pautas que os liberais defendem é a redução do escopo do Estado. Primeira pergunta, como você enxerga a pauta liberal? Assim, estamos mesmo vivendo... Você está me vendo agora? Está me vendo? Tá, beleza. Não, é que eu tenho que botar aqui para carregar um pouquinho. Desculpa aqui que eu estou no meu iPad e é tanta live que ele acaba ameaçando acabar. Vou segurar aqui que o fio... Então, assim, é tanta... Eu não tenho essa certeza que você tem. Eu diria que tinha um predomínio da pauta liberal até começar a pandemia. Aí todo mundo pediu Estado, né? Os mais liberais, oh meu Deus, ajude aqui a empresa, né? Então, não sei se a agenda liberal está tão forte. Eu acho até que a gente está vivendo um momento no mundo de keynesianismo, né, explícito, né, de Estado, 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 Estado. Né? Aliás, a gente tem uma revalorização do Estado, o SUS, né, que tantos criticam. Graças a Deus sempre defendi o SUS e apostei muito no SUS na prefeitura. Né? A gente vê como é importante, né? A gente tem um sistema público de saúde, mesmo com os problemas do que a gente tem. Então, assim, como é que eu vejo? Eu acho que, é óbvio, quanto menor for o Estado, melhor. Né? Acho que o Estado tem funções insubstituíveis, outras nem tanto. Então, assim, eu privatizei horrores na prefeitura. Fiz concessão a dar com pé e PPP a dar com pé. Privatizei o zoológico. Né? Imagina, prefeito do Rio, né? Um belo dia, chegaram para mim, eu nem lembrava que o zoológico era da prefeitura, no início. Um belo dia chegou lá o sujeito, disse,
sei lá, o leão, faltando a carne, tem que autorizar uma emergência para comprar a carne do leão. O prefeito tinha de problema, tem que pensar no bife do leão, né? Se a girafa vai quebrar o pescoço, não vai. Né? Então, privatizei o zoológico. Né? Cemitérios. Né? Me procurou uma vez o João Avelange, aquele Zarur, que era da Santa Casa, já estavam os dois bem velhinhos, já faleceram ambos, para conversar comigo sobre o preço da gaveta e da cova rasa. Eu falei, meu Deus, fizemos uma concessão também para o setor privado. Então, agora, eu acho que tem tarefas que é possível. Né? Porque na hora do vamos ver na saúde, você tem que ter uma saúde pública forte. Você pode até manejar, terceirizar determinadas funções, como eu fiz, né? com algumas OS. Né? Acho que a educação é essencialmente estatal. Acho que o combate à desigualdade e as políticas de transferência de renda têm que existir. Então, eu acho que tem boas ideias liberais. Eu não gosto desse cara que se apega. Eu sou liberal, o Cartilha manda isso e aí vou nisso. Não acho isso. Né? Então, não concordo tanto com você, não acho que seja. Acho que teve uma moda no processo eleitoral de 18 que foi desmontada. Né? Porque você vai vendo, e a reforma da Previdência quer salvar o mercado. E a legislação trabalhista, as modificações que eu diminuí, que aumentar o número de emprego, cadê? Estou falando de pré-crise, não estou falando de crise. Depois de crise, tudo ficou ruim, pré-Covid-19. Cadê? Não fizeram lá teto de educação e saúde e gastos sociais? Todas foram medidas, na minha opinião, equivocadas. Né? Eu nunca defendi essas medidas. Claro, você tinha que fazer a reforma da Previdência, óbvio. Né? Você tinha absurdos da Previdência Pública. Mas né, tem que ter muito cuidado com isso, porque essa coisa do mercado vem, temos de fazer, e aí faz e nada acontece. Né? A economia continua ruim. Então, assim, tem um papel do Estado importante aí, sim. Quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, não tem jeito, precisamos falar de segurança pública e outros temas, porque acaba sendo uma área que atinge todos os demais. Eu queria entender como você acredita que conseguiria contribuir como prefeito para a redução da violência no Rio. Sei que a segurança pública é uma responsabilidade do Estado, tá bom? E primeiro seria isso, depois eu tenho aqui uma segunda pergunta sobre o tema. Cara, muito pouco. Eu estou convencido que muito pouco. Né? Pode ajudar, pode ser parceiro. Eu fui parceiro de todos os governadores quando era prefeito. Né? Enfim, tinha lá os UPPs, o UPP social, e faz investimento. Assim, nós temos um problema de segurança pública no Rio de Janeiro. Não é um problema social. Né? O problema social está no Brasil inteiro. Essa maluquice a gente vê no Rio. São Paulo tem o mesmo problema social que a gente e não tem o cara dominando território armado. Né? Isso é uma característica do nosso sistema de segurança pública como sistema, não estou falando que é só de polícia, não. Sistema judiciário, sistema do Ministério Público, sistema prisional. Eu fui candidato a governador para isso. Né? Para isso, por isso. Né? Porque eu acho que o prefeito é sempre, o governador está sempre empurrando. O prefeito, não, tem que podar melhores árvores. Aí você vira todo mundo sociólogo. Né? Eu me lembro, um exemplo, naquele programa Segurança Presente, foi a gente que criou na prefeitura. Por que a gente criou aquele programa? Tinha, todo dia, em frente à Central do Brasil, tinha uma molecadinha roubando lá. Todo dia. Em frente à Secretaria de Segurança. E toda hora que eu entrevistava o Beltrame, que era o secretário na época, ele dizia: isso é um problema social, desigualdade, esse jovem, não sei o quê, prefeitura, tudo culpa da prefeitura. Aí que eu fiz segurança presente já na Lapa. Falei, vamos botar essa porcaria no centro todo. Botou, resolveu. Só de polícia. Quando é que a polícia resolveu trabalhar, e você acha resolveu o problema. Você acha que a guarda municipal poderia ser armada? Eu, a princípio, acho que não. Né? Eu não sou simpático com a ideia. Né? Tanto que eu nunca coloquei isso como uma proposta na Câmara. Porque é o seguinte, a gente já tem uma polícia armada, já tem gente armada demais. Né? Você podia até ter uma parte da tropa armada, mas eu não vejo isso como algo essencial. Né? Eu acho que o sistema não funciona. Vamos botar o sistema que existe para funcionar? Depois a gente pensa como é que amplia. Acho que a guarda, por exemplo, eu fiz uma coisa que a gente chamava de unidade de ordem pública. E é muito difícil, a PM troca permanentemente de comando, pelo menos no período que eu fui prefeito, era uma loucura. Né? E muito pouca continuidade. Então, assim, se a ideia era integrar a guarda cumprindo, claro que tem um papel de ordem pública, de iluminação, né? Tem um papel que a prefeitura cumpre. A segunda pergunta sobre a segurança pública, Eduardo, seria a questão da Cracolândia, que tem crescido bastante nos últimos anos. Como que a gente poderia enfrentar esse problema? Cara, são duas coisas aí. Eu fiz, quando era prefeito, a internação compulsória. Né? Eu defendo a internação compulsória.
né? Porque você está lidando ali com uma pessoa num estágio, né? Então, assim, é muita saúde, mas com algum rigor ali, né? Você tem que abordar. Já não dá aquela cena dantesca da Avenida Brasil, né? Aquelas pessoas com a vida em risco ali, assim, eu ficava em cima mesmo, né? Não estou dizendo que não tinha na minha época, mas não era essa loucura que é hoje, né? Que está em vários lugares pela cidade. Então, eu sou a favor da internação compulsória e muita. Aí você tem que abrir muito CAPS-AD, enfim, na estrutura da saúde. Tem que ter uma abordagem que sempre inclua a saúde, comandada pela saúde, pela assistência social, mas não dá para permitir que as pessoas, quase caiu aqui, que as pessoas fiquem na rua do jeito que a gente vem vendo nos últimos tempos. Entendi. É, Eduardo, o prefeito Crivella reduziu ao longo do seu mandato as verbas públicas destinadas à escola de samba. Embora a medida tenha desagrado alguns grupos, uma pesquisa também do Datafolha, divulgada em dezembro do ano passado, 2019, aponta que 60% dos cariocas apoiam ou apoiaram a medida. O que você pensa a respeito? Você que é muito conhecido como um prefeito pró-samba na cidade do Rio, a prefeitura deve fornecer auxílio financeiro à escola de samba e a outras iniciativas de carnaval, como o bloco de rua, ou manteria como está? Olha só, o problema do Crivella não foi não ter dado subsídio para a escola de samba, né? Isso aí, dependendo da situação financeira que o município tiver, faz parte. Eu sempre dei o subsídio financeiro e nunca faltou nada na prefeitura, nunca trazei pagamento da saúde, da educação, dei ajuste para o servidor todo ano, enfim. É uma questão de competência administrativa. Ele não deu o dinheiro para o carnaval e faltou tudo em todo lugar. O problema é o sujeito pegar e ser covarde com uma manifestação cultural tão importante como o carnaval. Que é covarde quando você diz assim, vou tirar 5 milhões de subsídio e vou botar na educação. Você quer botar a população contra o samba, né? Então, isso é uma covardia, né? Com uma manifestação cultural tão importante para a cidade, né? E quando você faz um anúncio, né, da prefeitura gastando dinheiro para falar mal da principal festa da sua cidade, que tem uma importância econômica enorme. Eu estava conversando hoje mais cedo, fiz uma live com o pessoal do Polo Saara. Ele estava me dizendo, o carnaval é mais importante para a gente que o Natal ali no Saara. Não sabia, fazia ideia. Então, assim, isso é uma demonstração concreta da importância econômica do carnaval para a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, eu só acredito isso, e eu não estou pedindo para ele virar sambista. O prefeito não é obrigado a virar sambista, né? Imagina, obrigado a gostar de uma coisa que ele não gosta. Não, nem acho que ele tem que ficar em sambódromo. Nem acho que ele pode ir lá, aparece, vamos lá, boa festa para vocês, divirtam, você vai para casa, vai fazer o que quiser, né? Eu acho até que tinha que fazer um esforço. Por exemplo, eu sou o César Maia e o Conde, não são os maiores sambistas do mundo, mas ficavam lá, até o fim. É a função do prefeito, está cumprindo a sua obrigação. Né? Se não dá, se não aguentar, vai virar a noite inteira. Eu fico porque eu gosto. Ok, mas não é isso. Não é esse o ponto. Né? Enfim, eu podia gostar de outra coisa. O ponto é você cumprir com a sua função institucional. Né? O ponto é você entender que a cidade ela não é só aquilo que você pensa, ou só aquilo que você gosta. Né? Que o prefeito tem que apoiar a Marcha para Jesus e a Parada Gay, como eu fazia. Né? Quer dizer, então, eu acho que isso agora, dá dinheiro, não dá dinheiro, dá mais dinheiro, dá menos dinheiro, isso depende da situação financeira. Não acho que esse é o problema. O problema é jogar contra uma manifestação cultural e econômica tão importante para a cidade. A gente está na Semana Mundial do Meio Ambiente, Eduardo, então eu queria fazer uma pergunta sobre esse tema. Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro tem sido muito castigada devido às chuvas, inclusive com deslizamento que causaram morte, pararam a cidade inteira. O que, na sua avaliação, o poder público, a prefeitura, poderia fazer para reduzir o impacto desses episódios na cidade? Cara, vamos lá. Primeiro, né, você eu não diria que é nos últimos anos. Historicamente, o Rio tem essas grandes chuvas. Você tem na história da cidade, tem essas grandes chuvas. É óbvio que, enfim, as mudanças climáticas colaboram para que elas aconteçam com cada vez frequência maior. Né? E aí, essas coisas não tem muito jeito. Né? Isso é um tema mundial. O que você pode fazer? É se preparar melhor para que isso não aconteça. Então, eu vou dizer aqui uma coisa que eu falo com muito orgulho. No meu primeiro verão, o verão de 2010, né, o meu primeiro verão full, teve em maio, já era 4 de maio, teve uma super chuva e morreu gente demais, muito deslizamento. Foi dali que eu montei o centro de operações e tal. Depois, não morreu uma pessoa vítima de deslizamento até o dia que eu saí da prefeitura. Por quê? Porque eu investi horrores em contenção de encosta.
Retirei, a gente fez um mapeamento de área de risco da cidade inteira, fizemos reassentamento, nego gritando, xingando. Você quer tirar pó? Não. Queremos que as pessoas não morram. Né? Então a gente levantou tudo isso, criamos o sistema das sirenes, botamos centro de operação, compramos um radar, ou seja, resiliência. Não é isso. É você investir em resiliência, é capacidade de se adaptar. Então você não vai evitar a chuva, mas você pode evitar a morte. Você pode ter a cidade mais bem preparada, fechar o trânsito, para o cara não alagar e ficar lá no meio de uma piscina. Tocar uma sirene para a pessoa que está numa área mais perigosa, com algum risco de deslizamento. O Rio tem muito morro, é a tal da lei da gravidade, tem que ter sempre o risco. A pessoa sai e vai para um ponto de encontro que ela fica segura. Né? A casa pode ir embora, mas a pessoa permanece viva. Então, é trabalhar cada vez mais com isso, com resiliência, impactar menos a vida das pessoas e você se recuperar mais rápido. Né? Então, a gente estabeleceu uma série de protocolos, que eu acho que o Crivella, no começo, demorou a pegar, mas eu vi já nesse ano coisa que eu achei correta. Olha, está tendo aqui uma previsão de chuva, vai chover, todo mundo em casa. Está correto, é isso mesmo. Né? Depois da chuva não aconteceu, faz parte. Eu me lembro que uma vez eu mandei todo mundo sair mais cedo do trabalho, os caras lá, o meteorologista, um ciclone. Óbvio que eu passei, não caiu uma gota de água no dia. Me zoaram durante anos na história. Mas, enfim, pelo menos, né, se tivesse caído, as pessoas estavam protegidas. Então, é dessa maneira que a gente tem que estar trabalhando, né? Resiliência, investimento em medidas. Claro, você tem medidas que podem ser tomadas mais concretas. Piscinões da Praça da Bandeira, desvio do Rio Joana, macrodrenagem da Baixada de Jacarepaguá. São intervenções infraestruturantes que resolvem o problema. Em alguns casos, você tem como resolver ou minorar o problema. Legal. Agora, já entrando quase no final, a terceira parte é o Pinga Fogo, Eduardo, onde a gente faz algumas perguntas e respostas rápidas para que nosso espectador possa conhecer um pouco mais sobre você, Eduardo Paes. Então, o que você mais gosta do Rio de Janeiro? Os cariocas. O maior problema do Rio de Janeiro? Violência. O maior potencial do Rio de Janeiro? Turismo. Uma inspiração na família como homem público e espiritual? Aliás, uma inspiração na família, uma inspiração como homem público e uma inspiração espiritual que você tem, você é muito católico. Espiritual, Jesus. A minha família é meu pai. E o homem público, eu diria que é um misto de vários homens públicos do cenário brasileiro e do cenário mundial. Tem algum? Alguns. Né? Vou falar aqui dois para provocar views. Fernando Henrique e Lula, dois grandes presidentes brasileiros. Esquece os pecados aí que um e outro cometeram, mas foram dois caras que levaram o Brasil para a estabilidade. O Brasil melhorou no período de governo desses caras. Qual é o maior problema da gestão pública? Burocracia. A maior solução para a gestão pública? Mais transparência. De 0 a 10, qual nota daria para o Jair Bolsonaro e por quê? Eu tô Dudu Paz e Amor, vou dar nota nenhuma. Sou candidato a prefeito, sou pré-candidato a prefeito, eu quero trabalhar com ele em 2022, eu dou a nota dele. Não vou dar nota nenhuma agora, não. De 0 a 10, qual nota daria para o Lula? O Lula também, não quero apoio dele também, não quero do Bolsonaro também, mas não quero no sentido de que não é uma prioridade para mim, mas também não dou nota. Acho que ele foi um presidente que trabalhou muito no combate à desigualdade, tinha uma preocupação genuína com o povo, com o mais pobre, mas errou muito nas condutas, na maneira como conduziu determinadas atividades. De 0 a 10, qual nota você daria para o Wilson Witzel e por quê? Também não vou dar nota. Esse é um debate de 2018 para mim. Né? Eu avisei, falei. E de 0 a 10 para o Crivella? Esse é o debate do momento. Né? Zero, nota zero. Essas perguntas, só para você entender, a gente faz para todos os candidatos, tá? E botaram aqui também na pauta, no roteiro, de 0 a 10, qual nota você daria para o juiz Sérgio Moro? Cara, eu vou te falar, você vai dar nota, eu não gosto de dar, não. Você não vai ter um número meu aqui que eu não sei dar nota. Eu acho que ele é um cara que tinha. Eu me decepcionei um pouco com ele. Quando ele entrou no governo do Bolsonaro, a subserviência dele ao Bolsonaro, a maneira como ele sai agora, enfim. Né, ele é uma pessoa que eu olhava com muita admiração, mas me frustrei, eu me decepcionei muito com ele. Ali, quando ficou caracterizado uma perseguição, né, um viés político. Acho que o juiz tem que ser muito independente. E assim, eu acho que a maneira como ele saiu do governo Bolsonaro também não foi legal. Sei que o negócio, eu não gosto dessa história do cara ficar gravando conversa de WhatsApp do chefe, entendeu? Porque essas coisas você conversa às vezes,
né? Quando você está numa conversa, sei lá, que tem uma... É diferente, é padrão Maricá, né? Eu não falaria Maricá ao vivo, mas estava numa conversa privada ali quando eu falei do Lula, então, quando eu falei com o Lula. Então, assim, eu acho que essas coisas acho que devem respeitar. Acho que, para mim, ele perdeu muito ponto nos últimos tempos, desde que assumiu o governo. O que diria aos jovens políticos aos jovens que querem entrar na política? Vem, é importante que venham. Legal. Então, Eduardo Paes, já finalizando a nossa conversa de hoje, em nome do Boletim da Liberdade, eu, Rafael, o Gabriel Menegado e o Lucas Berlanza, que somos os 3 editores, gostaríamos muito de te agradecer pela oportunidade dessa conversa, que foi totalmente aberta, não teve nenhuma imposição de nenhum tema a não ser falado, isso é sempre bom ressaltar. Então, a gente agradecendo pela sua disponibilidade, queria, por fim, fazer uma última pergunta e também deixar um espaço para você deixar o seu recado final para os espectadores. A live vai ficar salva no nosso Instagram, sobre o porquê ele deve prestar atenção na sua pré-candidatura e futura candidatura nessas eleições. Por que prestar atenção? Eu acho que está aqui o candidato que vai dar solução para os problemas do Rio. E o mais modesto de todos. Acho que a gente aqui tem uma candidatura que tem experiência, conhece o Rio e que quer debater a cidade. Né? Que continua uma candidatura ansiosa por aprender e ouvir as pessoas. Legal. Então, novamente, a gente agradece. Obrigado a vocês aí, obrigado a quem nos acompanhou. Foi um prazer, uma honra. Assine o Boletim da Liberdade. Dá para assinar aqui pelo perfil no Instagram mesmo? Pelo site www.boletindaliberdade.com.br. Bem fácil. Para ele fazer propaganda, cara. Igual a polícia, não pediu voto, o povo não dá, não. Legal. Então, www.boletindaliberdade.com.br. Fechado. Obrigado por você. Valeu, mestre. Obrigado. Grande abraço aí. Valeu. Tchau, tchau.